Fala aí pessoal, beleza? Eu vou falar aqui 5 erros que eu cometi no meu pós-prova da ESA para vocês não cometerem também, certo? Então, aproveita aí que você tem o privilégio de ter aí esses erros que eu cometi para você também não cometer, tá? Porque, melhor do que você aprender com o seu próprio erro é você aprender com o erro dos outros. Tá? Isso que você vai levar para a formação militar. Na formação militar, você aprende com o erro dos outros. Você vai ver um camarada errando lá a ordem unida, né? Quando o instrutor falar sentido, aí ele fica na posição de descansar, ele errou, ele vai... Claro que todo mundo vai pagar, né? Mas você vai ver que ele errou e você não vai cometer o mesmo erro para você não levar um FO negativo, né? Então, você aprende com o erro dos outros. É que nem, jogar no tigrinho. Você prefere saber que jogar no tigrinho é ruim por conta própria, você jogando aí e ferrando a sua família, ou você vê uma outra pessoa que jogou no tigrinho e, a vida dela desmoronou. Você vai aprender com o erro da pessoa, né? Muito melhor, para você não cometer o erro, porque pode ser fatal, pode acabar não tendo volta, tá? E, pós-prova aí da ESA é um período aí que você não pode cometer muitos erros, senão pode ser fatal para você lá na frente, tá? Ou até nessas etapas aí, beleza? Então, vamos lá. O primeiro erro que eu cometi aí foi ficar muito tempo em cima do muro. Como assim? Eu sei que muita gente aí fica naquela incerteza da nota. Eu fiquei muito na incerteza da minha nota, né? Quando eu saí do local da prova da ESA, eu estava ali muito incerto se eu ia ser chamado ou não, se eu ia passar. Porque a prova de 2021 foi uma prova difícil, né, comparada a 2020. Eu não fiz a prova de 2020, na verdade eu fiz a prova antiga, né? Eu peguei lá quando eu estudava as provas antigas e eu vi que 2020 foi uma prova fácil. Eu imaginava que 2020 ia vir no mesmo nível, só que vem mais difícil. E aí eu ficava naquela incerteza, será que eu vou ser chamado ou não? Porque, prova difícil você acerta menos questões. Logo, você fica naquela, fiz poucos acertos aqui, será que vai dar ou não? Só que a gente sabe que prova difícil o corte vem mais baixo, então você consegue passar com uma nota menor. Só que na minha cabeça isso aí não entrou quando eu estava nesse período de pós-prova, né? Eu ficava mesmo assim na incerteza. Eu sei que vocês estão assim. E eu sei que a pior coisa que tem é exatamente isso, é ficar na incerteza. Porque o cara que tirou uma nota baixa, abaixo do corte, ele sabe que tem que voltar a estudar, né? Se ele quer de novo fazer o concurso de novo, ele tem que voltar a estudar. O cara que tirou uma nota muito boa, ele sabe que ele vai passar. Agora, quem tirou uma nota ali mais ou menos, que está acima do corte, mas não está muito em cima do corte, fica naquela, será que vai dar ou não? E é exatamente isso que eu tava, né? Na verdade, minha nota era até boa, assim, né? Se a gente for comparar com hoje, né? Minha nota foi 8. E eu fui classificado, tá? Fui classificado. Na primeira lista ali, eu fiquei em 539, na primeira lista, tá? E com 8. E quem tinha tirado 8 na prova de 2020, nem classificado foi. Então, assim, eu ficava muito nessa comparação, né? Eu ficava comparando com o ano anterior. Vocês, pelo menos, têm um ponto positivo, que ano passado veio difícil também, né? Que veio uma prova difícil e um corte baixo. Então, vocês sabem que vocês vão conseguir passar. Só que eu sei que mesmo assim vai ter gente aí que vai ficar naquela incerteza, o que eu faço? Cara, você tem que agir, você tem que agir. Você tem que fazer aqui outras coisas que eu vou falar, tá? Que foi outros erros que eu cometi, mas esse primeiro erro aí é o erro geral, né? Que é ficar muito tempo em cima do muro. E o tempo, ele vai ser avassalador, o tempo ele vai passar. Eu sei que para o candidato, esse tempo no pós-prova, ele passa devagar. Por quê? Porque é uma ansiedade atrás da outra. Primeiro é a ansiedade para ver o gabarito, para ver se não colocou nenhuma questão errada no gabarito, né? O espelho do gabarito. Depois, a ansiedade pela nota de corte. Aí viu que foi baixa. Deu aquele alívio. Agora a ansiedade é o quê? 1º de dezembro, né? O resultado parcial para você ver lá a sua nota da redação. Você provavelmente está tendo pesadelo aí, achando que a sua nota não vai dar, né? Eu sei como é que é isso, a nota da redação ali. Aí depois você vai ver que a sua nota deu boa, aí você vai ter uma outra ansiedade que é a classificação e assim vai indo. Até o básico vai ser uma montanha-russa de emoções, tá? Mas assim, vocês têm que agir, Vocês têm que agir, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Ou vai passar com você aí de braços cruzados, ou com você se bisurando aí, treinando e fazendo os outros bisus que eu vou falar aqui, beleza? Para vocês não cometerem. Segundo erro que eu cometi aí foi que eu comecei a treinar tarde para o TAF. Exatamente porque eu estava na incerteza da minha nota. Mas, você que está na incerteza da sua nota, mas você está acima do corte ali, e você está acima daquelas notas lá que eu fiz um vídeo falando
os meus palpites para os últimos majorados convocados no concurso da ESA. Assiste lá, se você estiver acima daquelas notas lá, você não pode estar sem treinar, você tem que treinar. Primeiro, o que você vai perder treinando 3 vezes na semana? Você correr 3 vezes na semana e 3 vezes na semana você fazer barra, flexão e abdominal. O que você vai perder com isso? Nada. Pelo contrário, você vai ganhar mais saúde, você vai ganhar aí, mais condicionamento físico, tá? Para o EAF, o Exame da Aptidão Física, que é o primeiro TAF que vocês fazem para entrar, né? Que tem lá uns índices tranquilos, e eu sei que mesmo sendo tranquilos os índices, vai ter galera que vai reprovar. No caso lá do masculino, você tem que fazer ali 3 barras, 21 flexões, 30 abdominais, correr 12 minutos, correr os 2 km e 450 metros em até 12 minutos, e vai ter gente que vai reprovar. Então você tem que treinar visando, logicamente, passar no EAF, e melhor ainda, visando os índices do TAF do período básico, tá? Os TAFs, no caso, né, que vai ter mais de um, que tem índices mais desafiadores. Eu vou fazer depois um vídeo mostrando esses índices aí para vocês. Pô, quem for extremamente bisurado aí nessas próximas etapas vai treinar visando os índices do TAF. E vai fazer brincando o EAF, ele vai correr lá os 2.450 metros tranquilo, de boa, com folga. Tá? Mas para isso você não pode começar a treinar tarde. Tá? Porque assim, quem começar a treinar tarde, primeiro, vai ficar naquela ânsia de querer bater o índice. E no caso da corrida, vai querer o quê? Toda hora simular o TAF. E simulado é um treino forte. Você ficar toda hora simulando, você vai acabar ficando com canelite, que nem aconteceu comigo. Eu comecei a treinar tarde, então eu fiquei, eu preciso bater o índice. Começa a bater o desespero. E treinar com desespero é a pior coisa que tem. Porque você começa sempre a dar o seu máximo nos treinos. E isso aí não é bom. Não é bizu você dar o seu máximo nos treinos. Claro, em alguns você tem que dar o seu máximo. No momento certo. Então, por exemplo, no simulado do TAF, você dá o seu máximo. Num treino de longão, no caso de corrida, você não dá o seu máximo. Você corre num pace tranquilo. Pace 6, né, ali um pace de boa. Porque o longão você quer construir uma base aeróbica. Você vai dar o seu máximo no simulado do TAF, também nos tiros. Então você tem que saber mesclar treinos leves e difíceis. Então é isso aí, galera. Você tem que começar a treinar o quanto antes para você saber treinar, você evoluir mais e lá na frente você não bater o desespero e fazer treinos errados, tá? Inclusive, quem quiser treinos bisurados, entra no bisuário ali, no link da descrição. O José lá, o treinador físico, passou vários treinos muito bisus aí para vocês, tá? Principalmente para quem não sabe dividir os treinos de corrida, que geralmente a galera aí não sabe, tá? Vamos lá, terceiro erro que eu cometi. Eu não busquei muitas informações sobre a carreira militar. Eu falei muitas. Eu buscava, obviamente, né? Eu conversava com ex-alunos, alunos, sargentos, né? Eu sempre conversava ali. Só que eu poderia ter sido mais curioso, tá? E vocês têm que ter curiosidade. Sem aquela coisinha de que a curiosidade é um atributo feminino, tá? Nesse pós-prova você tem que ter curiosidade. Você tem que tirar todas as suas dúvidas. Que nem o instrutor falava lá no curso de formação. Todo instrutor, na verdade, fala isso. Vocês vão ouvir muito. Se não há dúvidas, há dívidas. Ou seja, você tem que tirar a sua dúvida. Então lá, a formatura do pelotão é o seguinte. De manhã ali, reúne o pelotão, tá? Então a gente ficava sentado no chão ali, ficava uma volta, né, um círculo, e no meio ali ficava o adjunto do pelotão ou o comandante do pelotão. E era um momento da gente tirar dúvidas. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Então a gente tinha que tirar dúvidas. E eles falavam, se não há dúvidas, há dívidas. Então tem que tirar a sua dúvida ali. Porque se você não tirar a dúvida ali e depois você cometer um erro, você vai pagar. Entendeu? Então nesse pós-prova é essa mentalidade. Eu tenho dúvida como é que é a semana 0. Tira a sua dúvida. Conversa com um aluno aí. Enche o saco de algum aluno aí. Vai lá no meu direct também. Eu fui ex-aluno aí, me pergunta lá, o que eu souber responder, eu vou te ajudar aí. Então, assim, tira as suas dúvidas, você tem que ser curioso. Então, isso foi um erro que eu cometi. Eu deveria ter sido mais curioso. Eu tirava dúvidas, mas, assim, eu poderia ter tirado muito mais, principalmente na questão de papiro, tá? Eu poderia ter tirado muito mais dúvidas sobre o papiro da formação, tá? Eu só fui entender o que se estudava lá dentro. Então, se antes de ir para a formação, eu chegasse para algum aluno e falasse, o que vocês estudam lá dentro?
Como é que é as provas? Pô, é difícil? Como é que é a recuperação? Como é que é as questões? É da alternativa? É disso? Como é que é? Eu poderia ter sido muito mais curioso, por exemplo, nessa questão, porque o papiro ali é importantíssimo para a carreira, tá? É importantíssimo. Tudo no exército é por meritocracia. Quem tiver melhores notas, isso aí vai englobar o papiro e os TAFs, tá? Então quem tiver melhores notas vai ter uma carreira melhor. Isso aí era algo que eu poderia ter entendido melhor até para me manter na formação, né? Porque se você for reprovado, como foi o meu caso, eu reprovei em Tec 1001, você tem consequências negativas, né? Pô, esse período aí que antecede a ida para o ET, cara, é isso, tá? Enche o saco aí de vários alunos, tira suas dúvidas, como eu falei, vai lá no meu direct do Instagram, tira sua dúvida, entendeu? Não fica com dúvida. Pô, tenho dúvida com exame aqui, tenho dúvida com TAF, tenho dúvida com documentação, tira suas dúvidas, beleza? Quarto erro que eu cometi, eu gastei muito no enxoval. Na verdade, é a minha mãe, tá? Porque em 2020/21 ali eu não trabalhava. Eu levei itens aí que se hoje eu estivesse indo, eu não levaria. E aconselho a vocês não levarem, tá? Um desses itens aí é o terno, beleza? Eu comprei o terno. Pô, é caro, o terno é caro, tá? Por quê? Porque vocês vão ter lá a entrada pelos portões, vocês vão entrar com roupa civil, que no caso é o terno, vão até o alojamento, vão tirar o terno e vão colocar o fardamento. Vai representar a transição da vida civil para a vida militar, tá? É a formatura que vai ter lá em março, que é quando acaba a semana 0. E como eu falei, você precisa do terno. Só que você não precisa comprar o terno, você pode alugar na cidade da UET. E muitos candidatos fazem isso. É bizu máximo. Por quê? Alugar você vai gastar menos e é isso. Tá? Não tem por que você comprar o terno. Tá? E eu acabei comprando. Tem galera que compra, claro, tem gente que já tem terno. Então se você já tiver, você leva. Se você não tiver, aluga. Você vai economizar muito, tá? E é bizu economizar, porque vocês vão ter vários gastos aí, pô, gasto com passagem de ônibus, ou de avião, né? Para quem mora longe aí da UET vai ter que ir de avião. Imagina, tu mora no Nordeste e você cai no básico de Alegrete. Você vai ter que ir de avião. E passagem de avião é caro, tá? Então, esse foi um erro que eu cometi, gastei muito no enxoval, porque eu comprei terno e comprei também farda. Eu comprei farda, tá? Eu sei que o candidato, ele é emocionado. Ele não vê a hora de comprar uma farda para vestir a farda ali, né, em casa, experimentar ali o coturno e tudo mais, tirar uma fotinho. Mas eu não levaria, tá? Se eu tivesse indo de novo, eu não levaria. Principalmente agora, porque agora tá nessa mudança aí do fardamento. Então, eu vi que alguns básicos já mudou o fardamento. O coturno também. Não, acho que o coturno, coturno na formação ele continua sendo o coturno preto, não é o marrom. Mas a farda mudou. Então, assim, deixa para comprar lá, tá? Você vai ter liberações lá, você vai receber lá uma grana lá em abril. O primeiro soldo é em abril. Você vai receber e você compra a sua farda lá, tá? Eu sei que vai ter candidato que vai comprar agora. Eu, no caso, também fui um desses que me antecipei aí. É bizu se você tiver dinheiro sobrando. Se você não tiver dinheiro sobrando, tiver com pouca grana para o enxoval, não leva, tá? Outro erro que eu cometi ainda sobre enxoval, eu levei muitos itens repetitivos. Pô, eu pensava, eu vou ficar de internato. 1 ano de internato. Pô, não é pouca coisa. Então eu vou levar aqui bastante coisa da higiene. Pô, eu vou levar aqui vários desodorantes, sabonete, pasta de dente, tudo mais, né? Porque é 1 ano. Só que muitos itens repetitivos, por exemplo, itens de higiene, né? Cara, não tem porquê. Primeiro, porque você vai ser liberado lá, você vai poder sair para a rua. Então você pode ir para a rua, ir no mercado e comprar uma coisa e repor o que acabou. Agora, você levando muita coisa, você vai deixar o seu armário bagunçado, porque o seu armário ele tem que ter um espaço sobrando, porque você vai receber vários itens lá. Então você já tem que ter um espaço sobrando. Como eu falei, ele tem que ser um armário, não pode ser armário desorganizado, principalmente na semana 0 que vai haver inspeções de armário. Os instrutores vão analisar o armário de vocês se está no padrão ou não. Quem não estiver no padrão vai receber um FO negativo ali, para já ficar esperto. Então, você levando itens repetitivos, você dificulta um pouco a organização do seu armário, tá? Então, pensem assim, pô, é internato? Mas você vai poder sair para a rua para comprar outros itens quando acabar. Então, leva aí, pô, 1 desodorante, 2 desodorantes, não precisa levar 10 desodorantes, né, para ocupar tanto espaço assim. E isso aí também serve para os outros itens, beleza? Quinto e último erro aí, eu poderia ter aproveitado mais esse período de pós-prova, tá?
Pô, cara, esse período aí de próximas etapas, ele é um momento único na vida dos senhores. É único. Igual vai ser o curso de formação, é um momento único na vida de vocês. Então, assim, aproveitem cada segundo, vibrem, galera. Esse é um dos períodos, cara, tipo assim, que a gente tá com a emoção lá em cima. E é bom, pô, é bom o candidato tá emocionado ali e tudo mais. Só que você tem que ter pés no chão, né? Você não pode pensar, tá tudo garantido, eu já passei na prova, agora é só ir lá para o ET, me formar e deu. Pô, ano passado ele teve 55 reprovados. Ano passado não, esse ano, tá? Porque o exame psicológico foi esse ano. Teve 55 reprovados no exame psicológico. Teve reprovado na inspeção de saúde, foi a mais rígida de todos os anos. Então, assim, não pensem que tá tudo garantido. Então, aproveitem bem esse pós-prova para se bisurar, para aprender bizus. Como eu falei, isso aqui também, esse bizu aqui, esse erro, ele é complementar ali ao começar a treinar tarde pro TAF, ficar em cima do muro, não buscar informações, tá? Então vocês aproveitem melhor esse período de pós-prova, dia após dia. Vocês têm que ter um pensamento, eu estou indo para uma guerra. O período básico lá, ele vai ser uma guerra, tá? Você vai ter que sobreviver lá. Então você tem que imaginar o pior. Imagina o pior cenário possível. E acredite, tá? Vai ser 10 vezes pior do que tu imagina a formação, tá? Porque é pau. Então, você tem que aproveitar esse período aí. Quando eu digo aproveitar, eu não estou dizendo que você tem que sair comemorando, você tem que beber, tem que se divertir. Ah, porque eu mereci, eu estudei muito. Realmente, você merece, tá? Mas saiba que vai vir uma guerra pela frente. Então, aproveita melhor esse período de pós-prova. Vai ser um momento único aí para vocês. Depois não tem volta. E é isso, tá? E, pô, vibrem, galera, tá? Acho que o bizu supremo aí é vibrar. Vibra, porque se você não estiver vibrando, se você não estiver acordando 5 horas da manhã motivado para sair correndo, tem algo errado. Se você não estiver escutando canção de TFM aí, tá errado. Mas, pô, cara, você quer ser militar, você tem que gostar disso. Você pode até não ter vocação, tá? Mas você tem que aprender a ter. É a mesma coisa aprender matemática. Você poderia não gostar de matemática, mas você aprendeu matemática. E quando você aprende, você começa a gostar. No militarismo, pode ser assim também. Você pode não ter vocação para ser militar, mas se você se bisurar, se você aprender os bizus ali, e você começar a gostar do que está aprendendo e perceber a sua evolução, por exemplo, nos treinos, é muito importante você perceber a sua evolução para dar prazer. Cara, vai ser muito melhor esse período aí para você chegar preparado lá na formação, tá? E para você não ter nenhum erro aí, nenhum problema nos exames médicos, no enxoval. Cara, aproveita aí da melhor forma possível, cria um checklist lá. Hoje eu vou bisurar todos os documentos, vou colocar numa pasta catálogo. Vou entrar lá no PDF do Eduardo aí, Speed Militar, né? Vou entrar lá e vou marcar lá com um xizinho tudo que eu fiz nesse PDF aí bisurado. E é gratuito, tá? Tá aí no link da descrição de enxoval, documentação, exames médicos, TAF. E quem quiser bisus mais aprofundados, tem o Bisuário, a plataforma ali. Então, assim, cara, você tem que estar vibrando. Show? É isso, galera. Quando vocês estudavam e vocês estavam motivados, né, vocês sentiam prazer em estudar, agora é hora de sentir prazer aí em treinar, em fazer os exames, em montar a documentação, montar enxoval, aprender ali nós amarrações, os hinos e canções, bizus ali para semana 0 e tudo mais, tá? Então é isso aí, tá? Esses aí foram 5 erros que eu cometi, espero que vocês não cometam. E é isso aí, até o próximo vídeo, falou!